Olá, graça e paz, e a paz do Senhor reine em seus corações. Que o reino de Deus continue sendo implantado em sua vida, em sua casa, na sua família. Pastor Rivaldo Firmino dos Santos. Queremos continuar o estudo que já anteriormente iniciamos. Hoje mudaremos um pouco com relação à igreja que queremos observar. Lembrando que nosso alvo é falarmos sobre revitalização e, diante desse propósito de revitalização, buscar entendimento para que bases eu preciso revitalizar. Como este é um tema gigantesco, tem muito para ser revitalizado, entendemos que ainda por um bom tempo vamos falar sobre este assunto. Nosso obrigado à sua companhia, nosso obrigado cada vez que você visualiza, e também aquele que você envia para seus amigos e convida para que outros participem do nosso canal. Nosso muito obrigado. Deus continue abençoando a família. Hoje nós queremos estar falando sobre a igreja de Pérgamo. Lembrando que a base a ser revitalizada é a base encontrada com deficiência. A igreja de Pérgamo, ela tinha virtudes e também tinha defeitos. E queremos analisar e fazer uma viagem, não é, com relação ao Apocalipse e, com certeza, contemporizando, trazendo para hoje. Então, a igreja de Pérgamo era uma igreja fiel, era uma igreja perseverante, mesmo diante da perseguição. Apocalipse capítulo 2, verso 13, 2:13, nós lemos assim: bendito seja Deus, aleluia. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Que palavra forte! Deus conhece as nossas obras e julga também as nossas obras. Deus tem na sua mão o controle de todas as coisas. A igreja de Pérgamo era uma igreja excelente, mas também tinha as contravenções doutrinárias, não é? Então, ela tolerava, suportava a idolatria, ela suportava a prostituição, e ela tinha sua fraqueza. Qual a fraqueza? A falta de pureza. Quando estamos falando que temos que revitalizar bases, então podemos assegurar que a base a ser revitalizada na igreja de Pérgamo era a falta de pureza. Portanto, convido você a
fazer uma viagem comigo em nossos dias, diferentes das igrejas que enfrentaram diversas formas de adoecimento, problemas. Também hoje há igrejas cujo ponto de fraqueza é a rasa exposição da palavra nos momentos de culto. Outras igrejas, mesmo com ensino rico, experimentam divisões, problemas de comunhão que carecem de uma intervenção pastoral específica. Há aquelas que compreendem bem a palavra, mas não aplicam em casa. No trabalho, não aplica. Na vida, também não aplica. Outras que não compreendem bem a palavra e inserem em seus meios valores mundanos. Algumas possuem um bom conhecimento bíblico sobre a igreja, mas não sobre a missão da igreja. E o que faz perda de privilégio de ser sal. Algumas deixaram de ser sal e por isso já não salgam mais, já não dão mais sabor. Algumas que deixaram de ser luz e não brilha mais. Há igrejas que são bíblicas, vivas, missionárias, mas não têm conseguido comunicar a verdade do Evangelho aos seus próprios filhos, a nova geração. A geração que está chegando, que já está implantada na igreja hoje, muitos já não recebem mais o ensino verdadeiro da palavra. Estão sendo alimentados com uma doutrina de engano e com uma liberdade da qual não os recomenda diante de Deus. O que está se fazendo é realmente algo cruel. Mas Deus está no controle de tudo. Amém? Deus tem o conhecimento de tudo. Então, há congregações que estão localizadas em determinada área, mas que não são conhecidas pelas pessoas que as cercam. Alguns nem sabem por que elas estão ali. E outras congregações que estão misturadas com a sociedade. E tão misturadas que perdem, a sua própria identidade cristã. É para se observar, é para que possamos ser chamados à atenção. Algumas estão tão centralizadas no líder e afastadas de Cristo. Jesus não é o Senhor, mas o pastor é o Senhor. O que ele diz é lei a ser seguida. E o que Jesus diz? Há controvérsia. Temos que discutir. Espera aí. Então, são os dias atuais. Depois de séculos, encontramos a igreja com os mesmos problemas da igreja a qual foi enviada a carta em Apocalipse. A igreja de Pérgamo, fiel, perseverante, todavia tolerante. E ela admitia em sua vida diária, em sua vida doutrinária, situações das quais Deus já havia recomendado não fazê-lo, não ser assim. Então, elas suportavam a prática dos nicolaítas. Você entende que práticas são essas? E no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 6, Deus faz referência dizendo: eu odeio a prática dos nicolaítas. Então, existem estudos que mostram como era a prática
deste grupo, não é? Os seguidores de Nicolau de Antioquia. Interessante, Nicolau de Antioquia era um dos 7 diáconos eleitos em Atos capítulo 6, verso 5. Preste bem atenção. Nicolau de Antioquia, um dos 7 diáconos eleitos. Atos capítulo 6, verso 5. Foi eleito, mas depois ele apostatou da fé. E depois de ter apostatado da fé, ele ainda gozava de influência e tinha livre curso nas igrejas. Então, Nicolau significa aquele que conquista o povo. E segundo os historiadores, o Nicolau era bom de lábia. Ele sabia muito bem convencer as pessoas, não é? E interessante, Nicolau, ele afirmava que a sua missão era dar uma versão moderna ao cristianismo. Uma versão moderna ao cristianismo. Você conhece algumas pessoas que hoje seguem a doutrina de Nicolau? Podemos entender assim, que os que hoje estão se esforçando e trabalhando por meio de lábias, de louvores e exaltação, grandes auditórios, grandes festas, grande bajulação da sociedade, são bons de conversa, são bons doutrinariamente falando das suas ideologias, e esses estão falando o cristianismo precisa se modernizar. Inclusive até a Bíblia precisa ser modernizada. Então já foi também a prática dos nicolaítas, que não deixou de existir. Entendemos que hoje os nicolaítas estão cada vez mais fortes nas suas ideologias, trabalhando para que a igreja possa ter uma versão moderna. E lábia, carisma. Nicolau dizia que o crente poderia viver como o pagão vivia. O crente poderia viver tal qual os pagãos. Que não precisava haver diferença de vida. Não precisava haver diferença de vida. Bastava crer. E pronto. Creu. Tá tudo certo. Então ele se apoiava em 3 princípios. Primeiro princípio que ele se apoiava: a lei não tem mais vigor. Então ele ensinava a deixar a lei, não seguir a lei, não observar a lei. A graça de Deus pode perdoar qualquer um a qualquer hora. Ele ensinava que o corpo é ruim, bom é somente o espírito. Então, já que o corpo é ruim, faça o que você quiser com o corpo. Não dá para entendermos que hoje também nós encontramos dizer: Deus não quer o corpo, Deus não precisa do corpo, não é? Temos que fazer com o corpo o que queremos, quando queremos e aonde queremos. Nós não precisamos apresentar o corpo, ainda que seja a impureza demonstrada na prática do corpo. Que coisa grave. Mas a igreja de Pérgamo, ela precisava de renovação, ela precisava restaurar. Essa doutrina não poderia permanecer no seio da igreja, e os seus seguidores precisavam voltar à sensatez. Todavia, também o texto bíblico fala da doutrina de Balaão. Quem era Balaão? O texto de Apocalipse capítulo 2, o verso 14, vai mostrar isso bem claro, não é? 2,14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Como era a doutrina de Balaão?
a doutrina de Balaão, ele colocava de que era preciso fazer concessões ao mundo e que essas concessões fariam com que ele fosse apanhado nas armadilhas da idolatria. Mas também registrado em Números 22, verso 5, Balaão deu a Balaque os conselhos que levaram aos incidentes descritos em Números 25, de 1 a 4. Jezabel, capítulo 2, verso 20. Outros cristãos das 7 igrejas estavam entregando aos prazeres oferecidos pelo ambiente pagão em que vivia. Observe, os cristãos estavam cedendo e sendo envolvidos aos prazeres oferecidos pela doutrina dos que não tinham o temor de Deus. Que grande desafio para aquele tempo, e hoje não é diferente. Nós estamos sendo convidados a seguir as doutrinas e os prazeres mundanos. Hoje, grandes líderes, homens considerados, chamados e tidos como homens de Deus, estão totalmente desviados da sã doutrina, totalmente desviados da verdade, e levam após si outros, congregações inteiras, seguindo a líderes que são os continuadores da doutrina de Nicolau, continuadores da doutrina de Balaão. E como nosso propósito é falar em revitalização, trouxemos esta palavra que pode ser chocante ouvir e você participar, mas entenda que o alvo não é simplesmente mostrar o erro, mas convidar a uma mudança de atitude. Revitalizar é trazer um novo comportamento. Revitalizar é uma nova atitude. Então, se era favorável à doutrina de Nicolau, à doutrina de Balaão, nosso convite é: vamos renovar nossas crenças, nossa fé, porque Deus havia advertido e era preciso estar coerente com o princípio da palavra. Temos que centralizar a nossa fé em Cristo e não no pastor. Temos que centralizar a nossa fé na palavra de Deus, sem adulteração. Temos que fugir da impureza, temos que fugir da idolatria, temos que fugir de toda prática pecaminosa. Então, o problema da igreja de Pérgamo era a falta de pureza. Ela tinha problemas doutrinários. Então, nosso convite: vamos rever a base doutrinária, vamos trabalhar a revitalização das doutrinas bíblicas verdadeiras e não se deixar levar pelas doutrinas bíblicas do engano. A nossa fé precisa continuar sendo fiel, nós precisamos continuar sendo perseverante, mas precisamos revitalizar a doutrina da fé da igreja. Precisamos revitalizar nossas práticas cristãs. Não a impureza, não a prostituição, não a prática abominável de não obedecer a Deus. Que Deus nos abra os olhos do entendimento. Que, como em Apocalipse somos chamados a comprar colírio que possa limpar nossos olhos. Precisamos ver como Deus vê. Precisamos falar como Deus fala. Precisamos seguir fiel e perseverante. Não podemos continuar sendo tolerante e infiel. Hoje queremos concluir este ensino, mas voltaremos na próxima semana com a continuação de nosso assunto.
bases revitalizadas, vidas revitalizadas, famílias revitalizadas, igreja, congregação revitalizada. Deus abençoe a família, Deus abençoe a todos.